Impressionante. Vergonha. O escândalo no Tribunal de Contas do nosso estado permanece na pauta nacional. É notícia em nível nacional. Uma ação popular foi movida contra, veja você, olha o nome pomposo, né? Tribunal de Contas do Estado, por violação da legalidade e da moralidade. O absurdo é que esses conselheiros, veja você, a etimologia da palavra, a origem da palavra, conselheiro, aquele que aconselha. Conselheiros de contas aprovaram resoluções para que eles mesmos e os procuradores do Ministério Público de Contas recebam um benefício milionário. Benefício esse pago por você, por esse aqui, pago por nós. A fortuna toda sai dos nossos bolsos. Somos nós quem pagamos essa fortuna. A quantia da autoconcessão, ou seja, eu dou para mim mesmo, desses pagamentos chega a 30 milhões de reais. Vergonha nacional. Balança aí. Um valor milionário. Cerca de 30 milhões de reais serão pagos a membros do Tribunal de Contas de Sergipe. O penduricalho foi aprovado por conselheiros da própria corte em apenas 55 segundos, em uma sessão presidida pelo vice-presidente, o conselheiro Flávio Conceição. Os membros da casa utilizaram o acumulado de jurisdição para garantir o benefício para 16 membros do tribunal e do Ministério Público de Contas do Estado. Esta tabela detalha como os valores serão distribuídos. Cada integrante receberá entre 169 mil e 2 milhões de reais. O valor mais alto é de um conselheiro, que receberá mais de 2 milhões 193 mil reais. Os valores causaram espanto nesta advogada, que questiona na Justiça de Sergipe a legalidade do benefício. A bonificação é geralmente concedida a magistrados, quando exercem funções em mais de um órgão, em paralelo às funções no órgão original. Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça entende que os juízes devem ser remunerados pelo acúmulo de serviços. O que acontece em Sergipe? Eles pagaram retroativo a 2015, desde a promulgação dessa lei, que não tem, é uma lei federal, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. Existe na Constituição dizendo que há uma simetria, mas essa simetria não é automática, é simetria no que couber. No caso, não cabe o pagamento aos conselheiros, porque os conselheiros são totalmente diferentes. Eles não têm uma quantidade de processos sem controle. Todo ano é a mesma quantidade de prefeitura, a mesma quantidade de órgão. Além do mais, eles têm os conselheiros, a figura dos conselheiros substitutos, que é auditor substituto de conselheiro, que eles não deixam acumular os processos. Em Sergipe, a decisão da Corte de Contas determina que os valores sejam pagos levando em consideração o retroativo de 2015, sem descontos de imposto de renda e outras contribuições previdenciárias. A ação que pede a suspensão do pagamento também aponta erros de cálculos. Há uma correção monetária em duplicidade. Dos 2 milhões que receberam alguns dos conselheiros e membros do Ministério Público de Contas, pelo menos 700 mil referem-se à correção. Essa correção, ela foi contabilizada 2 vezes. E outra coisa grave que o TCE-DF não fez e Sergipe fez foi contabilizar 1/3 de férias sobre os valores. Ora, se essa remuneração já é uma gratificação recebida nas férias, e a cada 3 dias de férias, você recebe 1 dia de folga das férias e depois indeniza. A indeniza retroativa e ainda calcula 1/3 de férias sobre a folga das férias. Meu Deus, não tem limite a imaginação dessas pessoas, né? E tudo aprovado internamente pelos próprios conselheiros e com a omissão do Ministério Público de Contas, que é quem deveria ali naquele momento dizer não, isso não pode ser feito. Todo o orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vem da arrecadação de impostos, uma vez que é o próprio governo do estado que faz os repasses para a corte, levando em consideração o que prevê a Constituição.
Segundo o portal de transparência do governo, só no ano passado foram repassados R$ 184.669.000. Este ano, até julho, o repasse chegou a R$ 132.823.000. Segundo a normativa do órgão, o pagamento das gratificações será feito de forma gradativa, de acordo com o dinheiro em caixa. É bastante preocupante que os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe tenham tomado decisão que aumenta a sua própria remuneração com impacto milionário para os cofres públicos. Os tribunais de contas têm um papel essencial na fiscalização do uso dos recursos públicos e na promoção da boa governança. No entanto, quando tomam decisões que favorecem, baseado em justificativas questionáveis, os interesses dos seus próprios membros, essa missão e a sua função institucional passam a ser deslegitimadas e descredibilizadas frente à sociedade. Mais grave ainda é quando decisões como essa são tomadas num baixo ambiente de transparência e controle social. Decisões com alto impacto financeiro e simbólico devem ser tomadas em diálogo e com participação da sociedade e dos cidadãos. O Tribunal e o Ministério Público de Contas de Sergipe se negaram a falar sobre o assunto em entrevista. A resposta do Tribunal de Contas de Sergipe é de que a gratificação está em conformidade com o que estabelece o STF e o Conselho Nacional de Justiça. Lembrou ainda que o benefício se estende a membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e de todos os tribunais de contas do país. Nós não sabemos qual é essa decisão que autoriza tribunais de contas a pagarem esse tipo de retroativo. Entre as justificativas estaria uma autorização ao judiciário para que pagasse esse retroativo a juízes. Mas veja, isso não se aplica a Tribunal de Contas, né? Juízes recebem por acúmulo de função, tá? E esse pagamento também é bastante questionável do ponto de vista republicano. Estamos falando aqui de penduricalhos. Chama muita atenção o caso do Ministério Público do Estado de Sergipe, que na ação civil pública que questiona esse pagamento aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público simplesmente diz que não há motivo para ele atuar. Se não há interesse público aqui do Ministério Público atuar, qual é o momento em que o Ministério Público vai atuar? E as especialidades, né, relacionadas a essa operação do direito, as pessoas que atuam no direito, tudo isso nos mostrando com extrema simplicidade a irregularidade do ato, você me entende? Não sou eu opinando, muito pelo contrário, você ouve especialistas todos nessa mesma direção. É irregular, é ilegal, é imoral, é inconstitucional, é um despropósito, é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara de quem pelas madrugadas, porque eu vejo, está ali nos ônibus lotados, se dirigindo para o trabalho, pegando um transporte, fazendo uso de um transporte coletivo de péssima qualidade, fazendo uso de uma saúde pública de péssima qualidade, educação de péssima qualidade, logística de péssima qualidade, ruas e avenidas de péssima qualidade, segurança de péssima qualidade, e tudo isso pago por essas pessoas. O dinheiro sai exclusivamente do bolso desse povo sofrido para que você estabeleça, crie privilégios para essa casta e vem dizer para mim que somos todos iguais perante a lei, e vem dizer para mim que nós somos iguais perante a lei, e vem dizer para mim que eu tenho que pagar por esse descalabro, por esse escândalo, por algo inacreditável. E vem me convencer disso da maneira mais impune, da maneira mais torpe, da maneira mais vergonhosa. Que país é esse, afinal, em que se legisla em causa própria, em que se decide em 58 segundos algo tão importante no que se refere ao sagrado dinheiro público? É inacreditável. Então vou eu agora decidir sobre a minha vida aqui dentro do sistema Atalaia. Vou eu lá na presidência, ó, a partir de agora isso, mais aquilo. Mas pera, quem é você? É inacreditável, uma verdadeira vergonha. Tomara existam ferramentas para se mudar radicalmente esse tipo de história e acabar com essa vergonha chamada penduricalho. Isso não existe num país sério.